E aí, rapaziada, suave. Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês aulas de colisões. Introdução a colisões. A gente viu na última aula aqui para cima parte do teorema do impulso e momento linear, né, definições aqui primárias. E agora eu vou mostrar como relacionar isso com um tipo de problema que é muito comum no ensino médio, que é chamado de colisões. Bom, primeiro a gente vai definir o que é uma colisão. A colisão é basicamente o encontro de dois corpos com a mudança de velocidades entre eles, né? Seja no sentido, seja no módulo. Define-se também, outra definição importante é o coeficiente de restituição da colisão, que a gente acaba utilizando a notação do E, né? Espero que o computador aqui não tá me auxiliando. Aí, ó. A gente acaba utilizando o E, né? A letra E como representação do coeficiente de restituição. O que ele significa? Ele significa basicamente uma relação entre a velocidade de afastamento desses dois corpos que estão colidindo dividido pela velocidade de aproximação dos corpos que estão colidindo. É basicamente uma relação. E para manter a conservação de energia, já que você não consegue criar energia após um movimento ou um evento, você não consegue criar energia do nada, esse valor ele vai ter que sempre permanecer entre 1 e 0, porque caso contrário, a soma vetorial das velocidades daria maior do que o inicial. E isso não pode acontecer, porque senão a energia seria criada, e a gente não pode fazer isso. E aí a gente vai ter 3 casos particulares para esse coeficiente de restituição para definir como que é a colisão. Se a gente chama a colisão de 100% elástica ou uma colisão elástica, né, ela é 100% elástica, isso quer dizer que não vai ter energia dissipada. Ou seja, essa colisão ela vai ter a velocidade de afastamento e de aproximação iguais, né? Ou também velocidade relativa de afastamento, relativa de aproximação, talvez seja melhor chamar assim. Se o E for igual a 0, a colisão vai ser totalmente inelástica, ou seja, os corpos ou eles vão ambos parar, o que teria que fazer com que o momento inicial fosse 0, e a gente já vai chegar nessa parte, ou que os dois corpos andam com a mesma velocidade, só que grudados, eles não têm velocidade relativa mais entre si, ou seja, a velocidade de afastamento deles é nula, sacou? Ou você vai ter o terceiro caso, que é a colisão parcialmente elástica, daí ele fica entre esses dois intervalos extremos, né? Ele fica nesse intervalo entre 1 e 0, sem ser 0 e sem ser 1. Que daí no caso tu tem uma parcela de energia que é dissipada, mas não é toda e também não é nada, sacou? Bom, existe um algoritmo bem tranquilo para resolver esse tipo de questão, que é muito simples na realidade. Tu nunca vai olhar segundos antes da colisão acontecer. A gente vai analisar as colisões no instante em que elas acontecem. Porque elas acontecem em um intervalo de tempo muito pequeno para que o impulso seja realizado na transferência de força, velocidade e momento entre as duas partículas, entre os dois corpos. Então a gente vai utilizar no exato momento em que a colisão ocorre para a gente conseguir fazer as definições de momento, de velocidade de afastamento e de aproximação. Porque se a gente esperar um tempo a mais, a gente vai ter que começar a considerar variações na velocidade de aproximação. Por exemplo, a gravidade vai atuar, nesse caso aqui, de queda, né, a velocidade de queda. Se a gente analisar aqui... Opa, nossa senhora, utilizar um mouse é horrível. Se a gente analisar, por exemplo, aqui a colisão, a gente vai ter que analisar toda essa queda aqui dessa bolinha, ou seja, a velocidade ela vai aumentar até aqui. E a gente não quer isso, a gente quer analisar só nesse pontinho aqui, em que a bolinha vai estar. E nesse aqui também. Perfeito? Então, para resolver questões, a gente vai utilizar nesse instante, tá? No instante em que a colisão acaba de acontecer. E a gente vai utilizar um algoritmo bem simples. Primeiro, se a força externa for nula, ou seja, como eu posso definir isso? Nesse caso da gravidade, tem força externa? Sim. Ela é nula? Não. Tá, então por que vai dar pra gente resolver aqui? Porque o intervalo em que ela acaba atuando é muito pequeno. Entendeu? A gente está querendo tratar no intervalo de tempo muito pequeno. Até por isso que a gente vai utilizar esse fato de que a gente vai analisar a situação bem no instante que a colisão ocorre, para que essa gravidade seja totalmente desprezível, porque ela não vai ter nenhum efeito, quase nenhum efeito na colisão. Aí, com isso,
a gente vai dizer que o momentum do sistema vai ser conservado. Ah, por que você pode dizer isso? Simplesmente porque nesse caso aqui, o momento do sistema, no exato momento em que a colisão ocorre, ele não muda. Ele muda após a colisão acontecer por causa da transferência de impulso, né? Claro, nesse caso aqui, ó, como eu posso dizer? O momento conservado ele é do sistema, ele não é do corpo. Nesse caso aqui, a bolinha ela vai estar aqui em cima, ela vai cair aqui e vai colidir com essa placa aqui, essa plataforma aqui. No primeiro caso, essa plataforma está fixa. Depois eu vou chegar, na verdade, no exemplo. Mas nesse caso, a plataforma está fixa. Tu vai ter uma variação de momentum? Não vai ter uma variação de momentum. Porque tu vai ter impulso transferido para a plataforma e para a bolinha. A bolinha vai ter o impulso transferido para cima. Só que esse impulso ele vai ser do mesmo módulo. Ou seja, a força externa total é nula, né? Nesse caso. Ou seja, tu pode conservar um momento linear do sistema. Perfeito? E depois, após tu conservar o momento, tu consegue também uma segunda equação, porque geralmente como vão ser dois corpos colidindo, você vai ter duas variáveis novas, né? Tu vai ter as velocidades iniciais, massas dos dois corpos, e tu vai ter duas variáveis para achar as velocidades finais dos dois corpos. Só que com uma equação só, você não consegue resolver, a não ser que tu saiba, por exemplo, a relação entre as duas velocidades. Só que se tu não tiver a segunda equação que relacione, tu não consegue resolver. Ele é um problema com duas variáveis e apenas uma equação. Duas incógnitas e uma equação. Isso não tem como ser resolvido. E aí, tu tem a segunda equação que vai ser a mais útil. Que vai ser a equação do E. Essa equaçãozinha aqui, ó. Ele vai dizer como que vai ser a colisão, se ela vai ser elástica, inelástica. Ele pode também não dizer explicitamente se é ou não, mas ele pode dizer o quanto de energia que vai ser dissipada. E isso não está no... Tipo, o concurso, a banca da questão não tem nada a ver com isso. Ela vai dizer o que acontece. E você tem que ter a malandragem de perceber. Por exemplo, se ele diz nenhuma energia dissipada, você já pode pensar numa colisão 100% elástica, né? Já que o coeficiente de restituição é igual a 1. Então vamos lá. A gente vai usar o E a nosso favor e aí nós vamos ter duas equações, duas incógnitas, fechou. A gente vai conseguir achar a solução. Vamos para a primeira aplicação, que é a que eu estava falando aqui. A primeira aplicação é exatamente essa aqui, ó. Qual que é esse exemplo? A gente vai ter uma bolinha sendo lançada do topo de uma parede alta e ela vai cair primeiro numa plataforma que é fixa, né? Eu já estava escrito aqui fixa. E a segunda ela vai ser móvel, ela vai ter uma molinha aqui, basicamente. O que vai acontecer? Primeiro ela vai ser atirada dessa altura aqui, ela vai chegar com a velocidade V0 aqui embaixo, tá? E essa velocidade V0 dá para você calcular com essa diferença de altura aqui, Y, do ponto em que ela foi jogada até a altura da plataforma, você vai poder calcular essa altura, caso o problema te dê. Mas eu vou deixar como V0, tá? Só para facilitar as contas. Bom, nesse primeiro caso, plataforma fixa, vamos ver aqui, ó, como que vai ser a gente fazer. Esse caso não vai ter velocidade, essa placa aqui não vai ter velocidade. Ou seja, o que vai acontecer? Essa bolinha aqui vai chegar com V0 e ela vai ser repetida com a velocidade V'. A plataforma não vai se mover. O que aconteceu aqui? A bolinha se aproximou com velocidade V0 para baixo, né? Porque a plataforma ela é horizontal e a bolinha está caindo verticalmente, né? Vamos dizer que ela caiu verticalmente, só para simplificar o problema. Porque ela pode cair, por exemplo, de uma forma angulada, assim, ó, com ângulo θ. E daí tu vai ter que usar a velocidade vertical, né? Você tem que levar em consideração também a superfície com que ela vai colidir. Vamos utilizar o V0 como se fosse totalmente vertical, tá? É só para facilitar, não tem nenhuma outra razão. Ou não, vai. Vamos dizer que ela é lançada com a velocidade Vx, ela chega com a velocidade V0 para baixo e Vx para o lado, né? Que aí faz mais sentido. A gente só quer utilizar o V0 para colisão, porque o Vx ele não vai fazer a menor diferença. Já que a gente está tratando de não ter atrito, né? Vamos lá. A velocidade vertical de aproximação é V0 e aí de afastamento vai ser V'. Como o coeficiente de restituição vai ser E para as duas placas, né?
como está definido aqui, essa velocidade de V' vai ser exatamente igual a V0 vezes Z. Porque essa placa não se move. Então o afastamento ele vai ser só promovido pela bolinha se movendo de volta, né, para cima, não para baixo. Ok. A gente poderia também calcular o impulso, aqui a força que foi utilizada, caso eles dessem um intervalo de tempo, ou a força média. Enfim, a gente poderia calcular isso, mas não é o objetivo. A gente só quer calcular qual que é a última velocidade com que ela sai aqui, depois da segunda colisão. Aí tudo bem, ela vai sair com a velocidade EV0 para cima, né? O Vx vai continuar. Digamos que o Vx é constante, porque não vai ter atrito. Então a bolinha ela não vai ser desacelerada para a esquerda, né? Vamos lá. Ela vai ser com EV0 para cima e ela vai fazer um movimento parabólico aqui, né? Por causa da gravidade, que ainda existe. Bom, qual que vai ser a questão agora? Agora vai chegar na parte difícil. Por quê? Porque tu tem uma plataforma que é móvel. E ela vai voltar, a gente vai assumir que elas estão na mesma altura, as duas placas, né? Inicialmente. E o que vai acontecer? Ela vai chegar com a mesma velocidade. Por motivos óbvios. Você não vai ter dissipação de energia durante essa trajetória parabólica. Né? Não vamos considerar a resistência do ar aqui. Ah, tu tá simplificando demais o problema. Tô, porque eu tô querendo só ensinar os conceitos. E tá tudo bem eu simplificar bastante aqui. Eu só quero ensinar alguns conceitos interessantes. Não vou ensinar ainda a força de resistência do ar, porque não tá no escopo da aula agora. Vamos lá. Vai chegar com EV0 aqui para ser a nova velocidade de aproximação. Então vamos lá. Agora não vou desenhar bonito não. Foda-se. A bolinha vai chegar com EV0. Ela vai sair com velocidade V, né? O V que a gente está querendo achar. E ela vai fazer a plataforma se mover com a velocidade de U para baixo. Porque agora a plataforma ela é móvel. Ela vai ter que se mover com alguma velocidade. Agora a gente vai chegar na parte que já está escrita aqui do lado. E eu vou apagar para que a gente faça ela direito, tá? Ou melhor, vou deslocar aqui para baixo para que a gente construa o raciocínio do zero. Bom, primeira coisa, o momento vai ser nulo. Né? A gente vai tratar essa bolinha aqui com uma massa Mzão, né? Tá escrito aqui Mzão. E essa plataforma com a massa Mzinho, tá? O momento não varia. Total, né? Por quê? Porque tu vai ter um intervalo de tempo muito pequeno. Para uma força atuar variando no momento, ela tem que ter um tempo necessário para que isso ocorra. Como o tempo é muito pequeno, a variação no momento vai ser porra nenhuma. Vai ser praticamente zero. Vamos lá, então. Qual que é o momento inicial? Opa, Mzão vezes Z vezes V0. Para baixo, né? Para baixo também, a gente vai ter a placa se movendo. M vezes U. E a gente vai ter a bolinha se movendo para cima agora, com a velocidade V. Essa velocidade V é vertical, tá? Para cima. Pronto, primeira equação. Segunda equação. Agora a gente vai conseguir achar a segunda equação para que a gente consiga encontrar as duas incógnitas, essa e essa aqui. Ok? Segunda equação. A da própria velocidade de afastamento e aproximação. O E ele vai ser igual a V0 vezes... Opa! Calma aí. Primeira velocidade de aproximação, EV0. E aí aqui em cima a gente vai pegar a de afastamento, que vai ser V mais U. Por que é V mais U? Porque elas estão nos sentidos opostos, tá? Velocidade relativa de afastamento é V mais U. Aí a gente vai isolar isso aqui. E ao quadrado V0 igual a V mais U. Só que também a gente pode multiplicar isso tudo aqui por Mzinho. Mas disse câmera ligada aqui. Eu já tô vendo a merda que deu na gravação. A gente vai ter, então, multiplicando tudo por M, a gente pode pegar essa outra equação também. Menos Mzão V mais U vezes M é igual a M e V0. Opa, Mzão e V0. Bom, agora a gente só subtrai essas duas equações e a gente vai ter algo bem interessante aqui pra gente. V0 que multiplica
ME quadrado menos ME é igual a V que multiplica Mzão mais Mzinho. Vamos isolar aqui. V é igual a E que multiplica ME menos Mzão dividido por M mais M. Olha só que interessante, a gente achou... Opa, em vezes V0 aqui. Olha que interessante, a gente achou aqui a mesma resposta daqui, que a gente tinha já deixado escrita, o que é ótimo, ou seja, a gente pode apagar isso tudo aqui e já jogar as equações antigas de volta para o lugar. E pronto, a gente tem aqui já a resposta do V. E o U, como está em função do V e das constantes que a gente pode utilizar, a gente consegue achar também. Eu só não vou achar por pura preguiça agora, tá? Mas pronto, a gente achou, resolvemos um problema que a maioria das pessoas não iria pensar sobre essa placa aqui se mover. Ela é móvel, ok? Isso é muito importante para o problema, porque caso contrário a gente só faria que V é igual a E ao quadrado V0, né? Perfeito. Agora eu vou pegar um outro exemplo que eu vi no meu cursinho, tá? Em que é basicamente uma colisão com atrito. E é por isso que eu falei tanto sobre não ter atrito nas colisões anteriores. Bom, vamos lá. Primeiro a gente define aqui os eixos. Eixo Y é o vertical, X é o horizontal. A gente vai dizer que uma bolinha é atirada com velocidade V0, ângulo alfa com relação a normal, tá? E depois ela sai com ângulo beta, velocidade V, com relação ao normal também. A sua velocidade é alterada. O que a gente vai observar aqui? Como tem atrito e tem um coeficiente de restituição, não igual a 0 e não igual a 1, a gente vai utilizar de duas coisas. Primeiro, o conceito de força de atrito, que é muito simples, né? E a gente implica também que a força média de atrito é igual a coeficiente vezes a força normal média, e a gente já vai chegar nisso, e o teorema de impulso. Como que esse teorema de impulso vai ser utilizado? Agora é interessante. Uma força média ela é basicamente você integrar essa força com relação ao tempo, ou seja, F dt, integra de 0 até o intervalo que tu quer, e tu divide por esse intervalo de tempo. É como se tu pegasse a área do gráfico e dividisse pelo tempo que foi passado, né? A área do gráfico F dt. E isso vai dar a variação de momento, né? Isso é o teorema de impulso. Então, como essa força que pode ser tanto F quanto N, e aí a gente já definiu que F média é igual a normal média, por quê? Como a força de atrito para qualquer instante ela é exatamente isso aqui, então a força média vai ter que seguir a mesma regra da força normal média, já que elas estão relacionadas linearmente, né? A única diferença entre elas duas é essa constante aqui, linear. Ou seja, tá tranquilo, a gente pode utilizar essa equação aqui. E daí a gente pode utilizar nos dois eixos as variações de momento, conforme a colisão e o atrito. Conforme a colisão, a gente vai ter que a normal vai ser a força que vai fazer a nossa bolinha sair de um movimento para baixo indo para cima, né? V é cosseno beta. De V0 cosseno alfa para V cosseno beta. De baixo até para cima. Ou seja, a variação de momento ela vai ser exatamente o que está escrito aqui, ó. mv0 cosseno de beta é o final, né? É o momento final, para cima. E o inicial é mv0 cosseno alfa para baixo. Por que eu botei o mais aqui? Porque ele inverteu de sentido. Então a variação ela vai ser... A bolinha está andando para baixo, você vai ter que inverter para que essa bolinha tenha uma adição de momento para cima, exatamente do mesmo modo do inicial, né? O que faria ela ficar com momento nulo. E daí a gente aumenta mais o V cosseno beta, que é para que ela suba e não fique só parada e reta, andando horizontalmente. Isso no eixo Y.
Depois eu vou representar aqui num gráfico, se for preciso. Não vou representar, não. Vocês se virem. Aí no eixo X, a gente vai ter que... O que vai acontecer? Quando tu tem um atrito e a bolinha ela vai estar se movendo para a direita, se tu for analisar apenas na horizontal, ela vai estar andando para a direita no início. O que tu vai fazer? A única coisa que o atrito pode fazer é frear essa bolinha. Essa bolinha vai ser freada, né? Ou seja, o momentum dela final menos o momento inicial, ou seja, mv seno de beta menos mv0 seno de alfa. Seno. Um menos o outro. O atrito vai frear ela. Entendemos? Aí a gente tem essas duas equações. O que dá pra gente fazer com elas? Dividir. A gente divide a do eixo X pela do eixo Y. Por quê? Porque isso daqui... Poxa, essa expressão aqui tá claro, que é literalmente isso aqui. A mesma coisa. Ou seja, se tu dividir essa expressão por essa, aqui vai ficar só mi no lado esquerdo. E no lado direito vai ter essa relação aqui, ó. Isso sobre isso. Então vamos lá. Como também a gente sabe que o coeficiente de restituição vai ser esse aqui, já que a gente só precisa olhar para as velocidades verticais, né, para relacionar com a colisão. Então a gente vai isolar mi é igual a v seno beta menos v0 seno alfa, conforme a equação do eixo X. A gente pode multiplicar tudo por m, porque a massa da bolinha não vai mudar. E como tem em cima e embaixo m, a gente pode simplificar, porque a gente coloca em evidência. E aí a gente vai ficar com essa expressão aqui, ó. V seno beta menos V0 seno alfa, V cosseno beta mais V0 cosseno alfa. Só que com isso aqui a gente pode isolar V0 igual a EV cosseno beta sobre cosseno alfa. Perfeito? Disso aqui a gente pode só substituir o V0. E aí a gente também vai ter V vezes Z cosseno beta sobre cosseno alfa. E aqui embaixo a mesma coisa. Botamos aqui em evidência o V, porque ele vai ter nos 4 termos, né? Nesse. Pronto, botamos em evidência, em cima e embaixo a gente pode simplificar. Aí a gente vai ter seno beta, cosseno beta, como estava aqui. Só que agora o V0 a gente vai substituir por V, e aí vai simplificar, vezes E cosseno beta sobre cosseno alfa, e cosseno beta sobre cosseno alfa. Como aqui tu já tem o cosseno alfa multiplicando, a gente pode simplificar isso aqui. Então, a gente vai trazer isso aqui como exatamente seno beta cosseno alfa menos E cosseno beta seno alfa dividido por cosseno beta, que aí a gente pode botar já em evidência porque tem nos dois termos, cosseno alfa, porque a gente tem aqui embaixo e a gente vai ter, como a gente multiplicou por cosseno alfa, a gente tem que multiplicar embaixo também. Cosseno alfa, 1 mais E, porque aqui simplificou. Correto? A gente vai ter isso aqui. Só que, se tu for perceber, se a gente isolar, a gente pode fazer. Vamos pegar a relação com cosseno beta. Tangente, correto? 1. Mesma coisa com A. 1 tangente. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai botar em evidência aqui. Foi exatamente o que havia sido feito. E a gente vai botar tangente beta menos a tangente alfa. Não fica muito simples? Vamos ver se... Ó, para aí um pouco. Printa e vê se tu consegue simplificar isso aqui para isso aqui. Porque a gente já chegou na resposta. Pronto. A gente achou o coeficiente de atrito. Essa era a variável que a gente queria achar, né? Se o problema nos dá essas variáveis, né? Agora, ele dá o cosseno alfa e tu quer achar o cosseno... sei lá, ele dá o alfa, tu quer achar o beta e tu tem um coeficiente de atrito e de restituição. Pronto. Consegue achar. É só isolar o tangente de beta aqui, que vai ser exatamente igual a E tangente de alfa mais mi vezes E. Pronto, é só isso. Tranquilo, problema legal, né? Pô, teve a bolinha, foi freada e teve a variação de momento de baixo para cima.
Legal. E agora a gente vai ter um exemplo mais fundamental, mas que também não é as contas muito legais, que é basicamente o seguinte. O exemplo mais fundamental de colisão. Duas bolinhas, cada uma com sua massa e com sua velocidade inicial, vão se bater e depois essa bolinha, que vai ser a vermelha, no caso eu estou tratando ela como uma vermelha, vai continuar andando para o lado dela, claro que com uma velocidade menor, né? E essa aqui vai inverter o sentido do movimento. Vamos lá, vamos usar o algoritmo. Primeiro, conserva o momento. O momento vai ser M1V1 menos M2V2 para a direita, né? E no final ele vai ser M1V1 linha mais M2V2 linha. Pronto. Temos aqui a equação já escrita. Eu deixei tudo escrito já porque essa mesa de utilizador ela complica muito para escrever, cara. Enquanto grava. O meu PC ele tem RAM muito pequena e ele fica bufando para conseguir usar a mesa e o OBS ao mesmo tempo. Colisão. Pronto. A colisão é a mesma coisa. Aproximação V1 mais V2. Toma. Utilizando os módulos, né? Eu estou utilizando. Vou tirar aqui o mouse. Velocidade de afastamento V1 linha menos V2 linha. Tratando V1 como maior do que V2. Por qual motivo? Porque justamente a gente vai arbitrar isso para que o momento ele fique conservado para a direita, tá? Ou não, né? Isso não quer dizer muita coisa, mas enfim. Vamos agora utilizar as contas. Bom, primeiramente, o que eu já deixei pronto aqui? Eu isolei o V2', porque é uma das variáveis que a gente quer descobrir, só que a gente pode já deixar ela em função da outra variável, que é o V1'. E essa sim a gente vai descobrir primeiro. Bom, como a gente tem o V2', a gente pode só substituir nessa fórmula aqui que a gente achou. E a gente vai ter essa equação enorme aqui. A gente vai ter isolado. Aliás, a gente vai substituir isso aqui na equação 2. Tá? Perdão. Isso aqui a gente achou da 1. Agora a gente vai substituir na 2. Então, E vezes a soma das velocidades vai ser igual a V1' menos V2'. E pronto. A gente vai achar essa equação aqui, resolvendo, pá. A gente acha essa expressão grotesca aqui pro V1', tá? Que é completamente absurda. Muito feia. E isolando o V2', cara, isso é tudo só conta. É só conta. Eu não vou ficar perdendo tempo de vídeo pra fazer conta, velho. E na boa, já deixei tudo pronto aqui, já gastei uma cota pra fazer as contas. Tá tudo pronto aí. Tenta entender, velho. Pausa o vídeo aí e tenta entender o que eu fiz, tá? Qualquer coisa, manda aí nos comentários se não entender alguma conta que eu fiz que eu reviso aqui. E aí a gente acha o V2' também. Vamos confirmar se a nossa resposta tá certa com base nas condições iniciais, 1 e 2, né? Aqui, ó. 1 e 2. Vamos ver se essas condições são cumpridas com essas duas soluções. Bom, ele diz que a diferença V1' e V2' vai dar E vezes V1 mais V2. Vamos ver se está certo. V1' vai ser exatamente isso aqui, V2' vai ser isso aqui. Subtraindo, a gente pode ver que esses dois termos aqui são exatamente os mesmos. Ou seja, eles vão literalmente se cortar. E aí a gente vai ter M2 vezes EV1 mais V2, olha o sinal. E daí menos M1 e V1 mais V2. Só que se tu fazer esse menos esse sinal aqui, ele vira um mais. Então ele cai somando. E a gente tem isso aqui que a gente pode deixar em evidência, né? EV1 mais V2. E o denominador é M1 mais M2. E quando somar M2 com M1, já que isso aqui vai ficar positivo, vai ter M1 mais M2 e V1 mais V2 dividido pela soma das massas, né? E isso aqui pode ser cortado. Mesmo termo é esse aqui. Pronto. Comprovamos que vai dar E V1 mais V2, né? Pronto. Prova real aí da solução do problema. É isso aí mesmo. Aliás, prova real da primeira parte do problema, mas se tu tem uma das provas reais, isso já é muito suficiente, porque essa é a parte mais difícil, né? A parte mais difícil é relacionar com a segunda equação. A primeira equação é basicamente multiplicar por M1, multiplicar por M2 e colocar aqui.
Isso aqui é muito fácil de fazer, a gente já isolou. A gente só precisa voltar isso aqui M2 para V2 linha e para cá também. Vai ficar M2 que multiplica V2 linha mais V2 e M1 que multiplica V1 menos V1 linha. Perfeito, é exatamente isso. Tu tem as duas soluções aqui. São expressões grotescas, muito feias, são expressões muito feias, enormes inclusive, mas a gente achou uma expressão geral. Tu vai ter que sempre andar com essas expressões? Claro que não, né, caralho? Inclusive eu imploro pra vocês, não andem com as expressões decoradas, porque, cara, o problema não vai ser tão fundamental assim, eu te garanto, posso te garantir que não vai ser assim. E é muito bom você entender os conceitos, entender o porquê que esse simples algoritmo de 1 e depois 2, ele sempre vai funcionar. Porque você tem duas incógnitas, já que a colisão ela é de duas partículas, e tu vai ter duas equações para resolver ela. É infalível, é simplesmente infalível. Tu sempre vai conseguir acertar os problemas. É só ter cuidado com as contas, porque é geralmente onde as pessoas pecam. Cuidado com também convenções de sinais. Por exemplo, essa equação da colisão aqui, às vezes as pessoas se confundem, porque elas geralmente aprendem a formulazinha do V2 linha menos V1 linha dividido por V2 menos V1. É uma boa equação, só que se for na forma vetorial, sacou? Não tratando de módulos. Se tu for tratar de módulos, tu tem que olhar como que as partículas estão dispostas. Elas estão se aproximando? Elas estão se afastando? Vai depender do problema que tu tá tentando resolver. E geralmente, assim, ó, tem muitos problemas que eles nem dão a situação física. Você vai ter que imaginar, você vai ter que arbitrar. Aí tu vai ter que arbitrar também um book de sinais para tu convencionar. E vai ter que resolver o problema na marra, cara. Isso é muito pessoal, velho. Se eu te passar aqui um método de manter a tua convenção de sinais perfeita, eu vou falhar, cara. Eu vou fazer muita pessoa se confundir. Eu geralmente uso assim, ó. Minha forma de fazer problema. Eu analiso se os corpos estão se aproximando ou se afastando. Se eu não tivesse informação, eu simplesmente assumo que todos estão para a direita. Todos estão para a direita. Por quê? Porque se alguma velocidade der negativa, ela vai estar para a esquerda. Basicamente é só isso. Entendeu? Eu sempre assumo que eles estão sempre para a direita. Ou se eles estão indo para frente, sempre para frente. Eu sempre assumo uma direção. Se ela estiver errada, o cara vai simplesmente estar andando pro outro lado. Né? Se o sinal der negativo. Pronto. Muito simples. E aí tu vai, por exemplo, usar aqui, sei lá. Se os dois estivessem para a direita, né? Se esse V2 aqui, na verdade, não fosse para a esquerda, ele fosse para a direita, como que faria essa equação aqui? Ficaria o clássico. V1 menos V2 linha, V1 linha menos V2 linha sobre V1 menos V2. Só que nesse caso eu botei mais, por quê? Porque eles estão se aproximando. E aí, pra mim, não sei, é muito freestyle, sabe? Tu não consegue achar um jeito que, nossa, é infalível de resolver. Porque vão ter situações em que os corpos vão estar se aproximando já de cara. E daí tu vai ter que fazer o quê? Só somar os módulos das velocidades. Entendeu? Essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ela não está errada, tá? Ela nunca está errada. Porque ela é uma fórmula de definição. Tu definiu o E como isso, sacou? O problema é, tu tem que saber utilizar os vetores. Tu tem que saber utilizar os vetores. Não tem como tu utilizar essa fórmula sem saber que para vetor o sentido importa, que para vetor a direção importa. Tu tem que saber isso. Tem que saber também que tu tem que analisar qual que é a superfície que tu está fazendo a colisão, para quais direções que as partículas vão andar, enfim. Basicamente é isso. Se tu souber os conceitos perfeitamente, tu tiver essas duas equações com apenas duas variáveis, né? Sei lá, se tu tiver, por exemplo, uma velocidade final já sabida e tu quer achar o coeficiente de restituição, beleza, porque tu tem duas equações. Tu consegue fazer isso. Agora, se tu tem uma equação,
E para duas incógnitas não vai dar. Tu tem que sempre ter o mesmo número de equações incógnitas. E se tu passar o número de equações de incógnitas, essa equação a mais, né, essas equações extras, elas têm que seguir basicamente as primeiras. Elas têm que estar de acordo com as primeiras. É uma boa aula para o Henrico fazer, porque isso é uma teoria de matemática, né, para resolução de sistemas. Mas é isso, né? Eu acho que a aula já está até um pouco longa. Eu vou ver aqui quanto que tá. Nossa, 35 minutos. Nossa senhora. Vai dar trabalho postar isso aqui. Ah, fechou, é isso aí. Fiquem com Deus e que tenham bons estudos aí. Muito obrigado aí pela atenção.